pode ver laicidade, como tem sido definida na literatura, é um regime social de convivência em que as instâncias públicas se legitimam pela soberania popular e não mais, né, por uma religiosidade, por uma sacralidade, por uma autoridade eclesiástica. Dito de outra forma, né, não é mais um rei que é ungido ao poder por um bispo, por uma autoridade religiosa, mas sim, né, um líder que é democraticamente eleito através, né, da soberania popular, através do voto. Isso de modo singelo. E claro que isso depois vai se complexificando, se a gente for fazer uma análise, porque tem estados em que ainda hoje existe um monarca e mesmo assim são considerados estados laicos. Né? E como é possível isso? É possível porque a gente vai ver não só formalmente, né, essa autoridade, mas vai ver também nos aspectos do cotidiano, nos aspectos da vida em geral. Então, por exemplo, a questão do ensino religioso na escola pública, a questão do tratamento, né, para todas as pessoas daquela sociedade, daquele país, né, se todos são tratados de forma igual, ou se o pertencimento religioso gera uma distinção de tratamento por parte do Estado em relação a um ou a outro. Né? Então, por exemplo, tem estados em que só pode exercer cargo público se for de uma determinada religião, ou, né, se não acreditar em Deus, não pode exercer um cargo público. Então a gente vai trabalhando com uma ideia que eu acho bem interessante, que são indicadores de laicidade. E a laicidade, eu sempre acho importante ressaltar, assim como a democracia, né, ela pode ser questionada. Então a gente pensando em termos de Brasil ou outro país, e perguntar, é uma democracia? Muitas pessoas dirão sim, é uma democracia, porque tem eleições. E outras pessoas poderão pensar, puxa, tem eleições, mas é um país tão desigual, na verdade o sistema político não nos permite efetivamente escolher, nós não temos acesso à informação, os meios de comunicação estão concentrados. E então questionar se isso é uma democracia. Da mesma forma, a laicidade, né? Ela pode ser dimensionada, pode ser relativizada, e ela é considerada também, por muitos estudiosos, como um horizonte a ser alcançado, né? E está sempre se aprimorando. Também se diz que nenhum Estado é 0% laico e nenhum Estado é 100% laico, né? Dada a importância da religião na vida das pessoas e, consequentemente, a sua influência, né, no tecido social, e isso, evidentemente, traz repercussões. Eu diria, sucintamente, essa é a minha ideia de laicidade. Olha, eu particularmente, e aí eu acho que uma pergunta é consequência da outra, uma resposta se encaixa na outra. Se nós pensarmos esse Estado laico como aquele Estado onde é possível pessoas que pensam diferente conviverem pacificamente, né? Por que eu digo isso? Se a gente fizer historicamente, a gente vai ver que lá no início, quem discordava de uma determinada religião era morto, né? E os sobreviventes todos eram do mesmo credo. Depois se possibilitou uma espécie de exílio, né? Então quem não acreditava na religião do rei era mandado embora para outro território. Por isso se dizia a religião do rei é a religião do reino, significando que num determinado território, né, aquela autoridade, seja o imperador, o rei, quem fosse, a sua religião determinava obrigatoriamente o pertencimento religioso de toda a população, porque não havia espaço para discordância, né, que a gente chama de heresia. Né? Então pensar diferente do seu soberano no que diz respeito à matéria religiosa, podia incorrer, né, em ser morto ou ser exilado. Posteriormente, se a gente for dividir em 3 etapas, nós chegamos na etapa atual, né, pelo menos para a maioria dos países, que é a convivência de pessoas no mesmo território, no mesmo estado, pessoas que pensam diferente, que não compartilham de um mesmo credo religioso. E como isso é possível? Isso é possível, me parece, e aí eu acho que é a relevância da pergunta, se nós criarmos espaços que são públicos e espaços que são privados. Exemplo, né, num prédio de condomínios, em cada apartamento vive uma família que poderá ter a sua crença específica, a sua religião específica, independentemente da crença do seu vizinho. Porém, quando todos vão para uma praça pública, é importante que o Estado preserve esse espaço como um espaço de neutralidade, um espaço onde todos possam conviver, né, independentemente dos seus credos. E como é que se dá isso? Se a gente coloca um símbolo religioso, seja qual for, num espaço público, numa praça, por exemplo, de uma maneira ou de outra, nós estamos dando preferência, predileção, o Estado, né, através desse símbolo religioso, ele está chancelando, endossando, promovendo essa religião em detrimento de todas as demais. E também, especialmente, daquelas pessoas que não creem. Né? As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus. Então você veja, eu acho que o uso dos espaços públicos ele deve ser preservado para essa convivência pacífica, eu diria, descaracterizada de referências religiosas. Né? Um espaço efetivamente neutro nesse sentido, onde todo mundo possa conviver. Seria um momento, né, de não religião nesses espaços.
E aí, evidentemente, nós temos espaços também públicos, mas aí de uso privado, que são os templos religiosos. E nesse, evidentemente, as pessoas têm liberdade, e a Constituição garante essa liberdade, da prática dos seus cultos, dos seus rituais, mas aí fazendo essa distinção. Por isso, respondendo assim objetivamente a pergunta, eu acho que nos espaços públicos assim considerados, né, tanto prédios públicos como escolas, como prédios do judiciário, ou como praças, né, largos, eu acho que esses espaços não deveriam ostentar símbolos religiosos, porque me parece que eles não fomentam uma convivência pacífica entre as religiões. Eu acho que, de uma forma ou de outra, eles acabam hierarquizando, né, e com isso dizendo que o Estado tem uma predileção por tal religião, consequentemente, em detrimento de outras, e também, porque alguém pode dizer, não, mas então vamos espalhar símbolos religiosos por toda a cidade, todos os símbolos, o que já seria impossível pelo número, mas jamais contemplariam aquelas pessoas que não creem. Então, acho que cria uma dificuldade, e mesmo religiões que não compartilham da ideia de ver símbolos religiosos, né, de ver imagens sacralizadas.